Capítulo 114 Labirinto de Fogo e Gelo. Li Shang, Wuhan Shi, Lian Mei e Xiziun rapidamente flutuaram a dezenas de milhas no céu. Finalmente acima do muro de montanhas eles puderam ver uma quantidade imensa de feras mágicas vindo em direção à cidade Lyon. Não contem isso para ninguém. Assim que Li Shang disse ele entrou em seu modo despertado. Seus olhos ficaram completamente dourados, runas apareceram sobre sua pele, seus cabelos ficaram brancos e o ar tremeu ao seu redor. Xiziun fez o mesmo e entrou no seu modo espiritual, nele ela adquiriu olhos verdes e vibrantes, seu corpo foi coberto por linhas verdes, como raízes e sua força aumentou exponencialmente. Wuhan Shi e Lian Mei olharam meio surpresos para os dois, mas entenderam que eles não podiam ser chamados de normais. Li Shang com certeza era genial, mas Xiziun não podia ser menosprezada, sua genialidade era enorme e ela conseguiu entrar no Dao do Espírito com a idade de meros 20 anos. Sentindo a imensa mudança nos céus, os pesos pesados do Dao do Espírito olharam para cima, mas seus sentidos divinos foram impedidos de ultrapassar as nuvens devido a uma poderosa barreira imposta por Li Shang. 1 milhão de feras mágicas, Xiziun. Além disso, entre elas tem 10 feras no pico nível 5, isso é comparável ao ápice do Dao do Espírito. Se elas chegarem à cidade teremos problemas, Li Shang. Também tem alguns milhares de feras mágicas de nível 4, Wuhan Shi. Temos algo em torno de 60 pessoas no Dao do Espírito, acredito que elas consigam lidar com as feras mágicas de nível 4. O problema é o grande número de feras comparáveis ao Dao da integração, Lian Mei. Li Shang então voltou à sua forma normal e disparou para baixo novamente, flutuando a algumas dezenas metros sobre a cidade. Todos na cidade Lyon me ouçam. Tem 1 milhão de feras mágicas vindo em direção à cidade, milhares são de nível 4 e existem 10 de nível 5. Eu e as outras 3 juízas cuidaremos das de nível 5, peço que aqueles no Dao do Espírito nos ajudem com as de menor nível, para todos aqueles que ajudarem haverá uma recompensa dada pela seita da chama púrpura. 40 moedas de ouro para cada fera morta. Li Shang. A casa do senhor da cidade também recompensará cada um com 40 moedas de ouro para cada fera morta. Lion P.O. Rapidamente todos se agitaram, na cidade haviam diversos mercenários e cultivadores nômades e nenhum deles recusaria um dinheiro fácil. Tirando as feras mágicas de nível 4 e 5, aquelas de nível 1, 2 e 3 eram as que realmente valiam algo. Seu número era na casa de centenas de milhares, ou seja, se conseguirem matar várias eles garantiriam uma boa quantia. Obviamente havia um risco envolvido, mas com a presença de tantas pessoas no Dao do Espírito a pressão sobre aqueles no Dao da integração diminuiu. Xiziun desceu até o palco onde estavam os 10 que haviam passado no exame e disse rapidamente: Esta é a primeira missão de vocês como discípulos, tente não morrer. No momento seguinte ela disparou para o lado de Li Shang e as meninas. Então imediatamente os 4 dispararam na direção onde estavam as feras mágicos de nível 5. Lion P.O. e seus 2 filhos também agiram rapidamente e foram em direção às feras de nível 4, aproveitando no caminho foram esmagando as feras de níveis mais baixos, já que aquelas comparáveis ao Dao da integração eram como formigas, frente a alguém no Dao do Espírito. Obviamente, as feras mágicas de nível 1,2 e 3 representavam um grande perigo, mas mais por causa de seu grande número e não força. Lian Mei, Wuhan Shi e vocês cuidam de 2 feras de nível 5. Eu e Xiziun cuidaremos de 3 cada um, Li Shang. Certo, responderam elas. Enquanto isso todos aqueles no Dao do Espírito, como comerciantes poderosos, patriarcas e matriarcas e qualquer um que tivesse fosse comparável a uma fera mágica de nível 4 iniciou seus massacres sobre o enorme exército de feras. Haviam pessoas ali que poderiam lidar com 1, ou talvez 2 feras de nível 5, mas devido ao grande número de feras de baixo nível, foi mais sábio usar somente os 4 para lidarem com elas e deixar o restante cuidar do exército de 1 milhão de feras mágicas.
As 10 feras de nível 5 eram como pequenas montanhas, a aura ao seu redor era extremamente feroz e a sede de sangue que vazava delas era assombrosa, digno de animais que cresceram em meio ao caos da vida selvagem. Li Shang incitou 3 delas a lhe seguirem, eram 2 enormes tigres negros, tinham quase 15 metros de altura e quase 50 de comprimento. O outro era um enorme elefante espinhoso, sobre suas costas haviam grandes espinhos e suas pontas eram roxas, ou seja, venenosas. Cada passo dessas feras fazia o chão tremer. Lembrem-se do plano. Li Shang. Os 4 rapidamente foram em direção às respectivas feras mágicas, a intenção era cada um manter a luta contra um número de feras de nível 5, mas na realidade todos lutariam contra todas as feras, realmente foi uma jogada de maestria. Mar das chamas púrpuras. Liu Mei gritou e imediatamente um enorme e puro que fogo vazou de seu corpo, como o quebrar de uma grande barragem. Imediatamente o que começou a ganhar forma e se alastrou ao redor das 2 feras de nível 5 que ela lidava. As 2 feras eram serpentes esqueleto, algo realmente à parte na natureza. Seus corpos não tinham carne, nem pele e muito menos órgãos, elas faziam jus aos seus nomes e eram literalmente ossadas vivas. Enquanto isso Wu Hanxi invocou uma enorme chuva de espinhos de gelo sobre as feras. Ela ficou com a tarefa de cuidar de um grande corvo cinzento que tinha quase 30 metros de comprimento e suas asas possuíam quase 60 de envergadura, já a sua segunda fera era um lobo de fogo, seu tamanho era comparável aos tigres negros e sua força era realmente assombrosa, suas chamas estavam em um nível extremamente alto, quase comparáveis às puras chamas de Liu Mei. A algumas milhas dali, Xiziun cuidava de 3 enormes macacos cinzas. Eles rugiam e batiam em seus peitos, o impacto causava ondas de choques que matavam as feras de nível 1 ao seu redor. Xiziun rapidamente jogou centenas de sementes no chão e rugiu dizendo: Labirinto vivo dos 1000 anos. Imediatamente as sementes cresceram. Elas eram como cipós e foram se emaranhando para criar paredes enormes, formando um imenso labirinto, com uma área de quase 10 milhas quadradas. Imediatamente os outros 3 levaram as suas feras mágicas para dentro da área dos muros de Xiziun. Desde que Xiziun e Li Shang retornaram de seu cultivo eles haviam treinando, não sozinhos, mas com Liu Mei e Wu Hanxi. Todos os dias eles treinariam em seus momentos fora do cultivo. Usando os ensinamentos de Gao Liao e Sei Liu, junto de sua experiência, Li Shang criou dezenas de táticas de batalha com as meninas. A escolha deles de lidarem sozinhos com as feras não foi altruísmo ou confiança excessiva, mas eles realmente eram a melhor opção, a confiança mútua entre eles e o fato de terem treinado para diversas ocasiões os tornou qualificados para assumirem a tarefa mais árdua. Rapidamente as 10 feras estavam dentro do labirinto, enquanto isso Xiziun se manteve no centro de tudo. Ao seu lado estava Xin Wangmu, uma menina de 8 ou 9 anos, ela era um espírito e atualmente somente Xiziun e Li Shang poderiam vê-la. As 3 feras de Xiziun estavam com elas ali, atacando a todo o momento os muros e causando grande destruição, mas assim que o muro vinha abaixo o outro rapidamente se levantava. Ela então acenou com sua mão e uma quantidade absurda de sementes disparou para o céu, imediatamente ela gritou: Floresta invertida, pólen anestesiante. No momento seguinte as sementes explodiram e se transformaram em uma chuva de um fino pó, que lentamente desceu sobre as feras. Li Shang, está pronto? Xiziun. Certo. Liu Mei, Wu Hanxi é com vocês. Li Shang. Tudo isso ocorria em questão de segundos, tudo era perfeitamente coordenado, obviamente as feras não eram idiotas e tentavam atacar os 4, mas ambos usavam suas defesas e abusavam de suas agilidades para evadir rapidamente dos ataques e pesados golpes. Liu Mei então incitou ainda mais o mar de chamas, fazendo com que ele se alastrasse por todo o labirinto. As feras rugiram em meio às chamas ardentes, mas não sofreram muito dano. Tempestade do Santo Deus do Gelo, 100 anos. Wu Hanxi.
No momento seguinte de suas mãos imensas quantidades de que água foram transformadas em que atributo gelo, junto com uma grande quantidade de que atributo ar, tudo começou a girar em um imenso furacão sobre o labirinto, as ervas começaram a congelar e uma grande camada de gelo começou a se formar sobre os muros. Assim que o ataque alcançou as feras, elas entraram em completo caos, abaixo delas havia um mar de chamas e acima havia um furacão furioso, que cuspia espinho de gelo a todo momento, o impacto causava tremores e aqueles que acertavam o chão ficavam cravados como pregos na madeira. Tudo pronto? Liam May e Urhanshi avisaram. Nesse meio tempo as feras mágicas de nível 5 estavam levemente sonolentas, elas estavam enfrentando o pólen de um espírito da natureza de nível divino, não só isso, mas Xiziun estava no 6º grau do Dao do espírito, isso por si só já era extremamente antagônico às feras. As chamas de Liam May, mesmo não causando um grande dano instantaneamente, com o passar do tempo os primeiros sinais de desgastes aparecerão. Apenas o lobo de fogo se mostrou indiferente às chamas, mas em relação à tempestade de gelo ele estava alarmado. O gelo de Urhanshi era divino, não era algo que meras feras de 5º nível poderiam lidar, somente as feras de 6º nível, que eram comparadas às pessoas no Dao da alma, poderiam ignorar completamente os danos vindos de Liam May e Urhanshi. Assim que Li Shang ouviu que tudo estava pronto, ele elevou seu poder de batalha para o pico. Retirando sua espada da fênix resoluta, ele condensou uma quantidade imensa de energia, então rugiu. 1000 lâminas yin yang, supressão máxima. Imediatamente os céus escurecerão, a terra tremeu e o que na atmosfera pareceu se tornar opaco frente a tamanha energia. Rapidamente, no céu milhares de réplicas da espada da fênix resoluta se condensarão, elas eram feitas de energia Yang e Yin, o que a davam um sentimento assombroso. Mesmo Liam May e Urhanshi sentiram um leve tremor e Xiziun também entendeu que Li Shang havia se segurado contra ela naquela madrugada. Ao longe os cultivadores que lutavam contra as feras mágicas de nível 4 e todos aqueles que estavam protegendo os muros da cidade Lyon olharam para o céu. Viram enormes muros feitos de plantas, enquanto isso 4 jovens flutuavam sobre os muros, eles não podiam ver com clareza as características deles, se não ficaram surpresos com a estranha aparência de Xiziun e Li Shang, mas eles podiam claramente sentir a pressão que vinha de lá. Mas as feras ficariam paradas meramente esperando um ataque poderoso as atacar livremente. Então no momento seguinte as 10 feras liberaram completamente sua aura, fazendo o mar de chamas e a tempestade de gelo vacilar, ao mesmo tempo os muros tremerão e somente as lâminas de Li Shang mantiveram seu caminho indiferente. Rapidamente as feras mágicas viram o perigo vindo do ataque de energia Yin Yang e começaram a condensar seus ataques mais poderosos.